Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o professor Joe Mearsheimer. Muito obrigado por voltar ao programa. Feliz por aqui, Glenn, como sempre. Então você escreveu o livro A Grande Ilusão, Sonhos Liberais e Realidades Internacionais, que é um livro fascinante, pois tende a questionar toda a ordem mundial do pós-Guerra Fria. Eu gostaria de saber se você pode explicar quais são as ilusões liberais e se houve um momento específico em que você sentiu que a visão de mundo liberal havia ido longe demais na organização da política externa dos Estados Unidos. Bem, como você deve se lembrar, a Guerra Fria termina em 1989. E então, em dezembro de 1991, a União Soviética colapsa e desaparece. Entramos no que geralmente é chamado de momento unipolar. Ou seja, os Estados Unidos são a única grande potência do planeta e não precisam se preocupar com a política de grandes potências, porque não há outra grande potência no planeta, só os Estados Unidos. Então, pela primeira vez na nossa história, estamos livres para seguir uma política externa ideológica. Não precisamos nos preocupar com a realpolitik. Não precisamos nos preocupar com o equilíbrio de poder, porque somos supremos. De qualquer forma, adotamos essa política chamada hegemonia liberal a partir do início dos anos 1990, como eu disse. E eu acreditei desde o início que iríamos nos meter em muitos problemas, que essa era uma política fadada ao fracasso. Acho que durante a maior parte dos anos 1990, as evidências apontavam na direção oposta. Parecia que eu estava errado. Nós conduzimos a política externa de uma forma bastante sutil e sofisticada, mesmo achando que estávamos seguindo uma política estúpida. Mas então, no início dos anos 2000, as coisas começaram a desmoronar. E eu diria que entre 2000 e 2018, quando o livro foi publicado, a hegemonia liberal entrou em colapso e os Estados Unidos se viram em um desastre atrás do outro. Então, de uma forma muito importante, Glenn, o que eu estava tentando fazer era examinar essa política externa liberal, que chamo de hegemonia liberal, que começou no início dos anos 1990, e depois tentar explicar aos leitores quais foram os principais casos e por que eu achava que essa política estava fadada ao fracasso desde o início. Sim, a retórica dos anos 90 me pareceu fascinante, porque podíamos expandir uma aliança militar anti-Rússia que tiraria da Rússia a influência na Europa, mas ainda assim era chamada de comunidade democrática. Então, se os russos se opunham a isso, era porque temiam a democracia. E o mesmo com a China. A suposição era que, se conseguíssemos trazê-los para esse sistema econômico liderado pelos Dawsmis, eles se tornariam mais benignos e teríamos nossa paz democrática. Mas como explicar que realmente não demos atenção às preocupações deles? Porque se você ouvir Pequim e Moscou, eles temiam estar sendo contidos. Isso parece ter sido muito descartado como apenas uma mentalidade da Guerra Fria. Isso se encaixa nas ilusões liberais? Bem, vamos começar falando da OTAN. Há três casos realmente importantes aqui sobre os quais queremos falar. Um é a doutrina Bush e o que fizemos no Oriente Médio. Isso, é claro, gira em torno do 11 de setembro e da invasão do Iraque. Portanto, o Oriente Médio é um caso que devemos discutir. O segundo caso é a China e a política de engajamento, que você descreveu brevemente. E então, o terceiro grande caso, claro, é a expansão da OTAN. Então vamos focar nisso para começar. É muito importante entender que nos anos 1990, quando a expansão da OTAN começou, lembre-se, Bill Clinton tomou a decisão de expandir a OTAN em 1994. E a primeira leva de expansão, que trouxe Polônia, Hungria e República Tcheca, foi em 1999. Mas quando começou nos anos 1990, e mesmo durante boa parte do início dos anos 2000, não tinha como objetivo conter a Rússia.
É muito difícil para as pessoas entenderem isso no contexto de 2025, considerando tudo o que aconteceu desde que a crise na Ucrânia estourou em 2014. As pessoas acham difícil acreditar que a expansão da OTAN não foi projetada para conter essa Rússia maligna, mas não foi. É preciso lembrar que nos anos 1990, a Rússia estava em frangalhos. Sua situação econômica era desastrosa e, de forma alguma, a Rússia representava uma ameaça de ofensiva contra a Ucrânia ou contra a Europa Oriental. Isso simplesmente não estava nos planos. Então, quando o governo Clinton iniciou todo esse processo, o que eles queriam era pegar essa grande zona de paz que existia na Europa Ocidental e expandi-la para o leste, abrangendo a Europa Oriental e Ocidental. Eles não queriam trazer os russos para a aliança. Não há dúvida quanto a isso. Mas eles não estavam interessados em conter os russos. Eles entendiam muito bem que os russos estavam insatisfeitos com a expansão da OTAN. Clinton fez tudo o que pôde para aliviar as preocupações de Boris Yeltsin. Clinton achava que poderíamos expandir a OTAN e, ao mesmo tempo, manter boas relações com os russos. É muito importante entender isso. Não se tratava de um movimento anti-Rússia. Novamente, o governo Clinton não queria trazer a Rússia para a aliança. E isso porque a Rússia seria um ator poderoso dentro da aliança. Os Estados Unidos queriam comandar a OTAN e por isso queriam manter os russos de fora. Mas não estávamos tentando conter os russos. Estávamos tentando tornar a Europa unida e pacífica. Isso significava fazer com que a Europa Oriental se parecesse com a Europa Ocidental. Em termos mais específicos, estávamos tentando espalhar a democracia para o leste, a democracia liberal. Estávamos tentando expandir as instituições para o leste. É por isso que estávamos movendo a OTAN e a União Europeia para o leste, certo? Porque construir instituições e incorporar países a essas instituições faz parte do projeto liberal. Além disso, estávamos tentando espalhar o capitalismo. Queríamos que todos na Europa Oriental adotassem o capitalismo, integrando-se à economia mundial dominada pelos Estados Unidos. E claro, as instituições facilitavam isso. Então é disso que se tratava a hegemonia liberal. Mas é claro, como você sabe muito bem, Glenn, os russos ficaram profundamente incomodados com a expansão da OTAN desde o início. Clinton tentou aliviar as preocupações de Boris Yeltsin, mas isso simplesmente não funcionou muito bem. E também não funcionou muito bem com outros líderes russos. Eles protestaram, mas não havia nada que pudessem fazer para impedir, porque a Rússia estava muito fraca. Então, em 99, ocorre a primeira leva de expansão, como eu disse, e os russos reclamaram amargamente, mas não puderam fazer nada a respeito. Depois vem a segunda grande leva em 2004. E, novamente, os russos reclamam amargamente. E você sabe, agora é o Putin que está no comando da Rússia. Desde 2000, Putin está no comando e está profundamente incomodado, assim como Boris Yeltsin estava com a expansão da OTAN. Mas Putin não pode fazer nada em 2004, então ocorre outra grande expansão naquele ano. Depois, em abril de 2008, vamos à OTAN discutir a entrada da Ucrânia e da Geórgia na aliança. E é isso que leva à situação catastrófica em que estamos agora, certo? Porque em 2008, os russos já chegaram a um ponto em que acham que podem enfrentar os americanos. Após a cúpula da OTAN em Bucareste, em abril de 2008, quando dizemos que a Ucrânia será trazida para a OTAN, Putin diz, isso não vai acontecer. Isso é uma ameaça existencial para a Rússia. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Então, esta é a primeira vez que a OTAN enfrenta uma resistência real. Portanto, a pergunta que queremos fazer a nós mesmos é: o que a OTAN faz diante da oposição russa?
E a resposta é: nós redobramos os esforços. Basicamente, achamos que podemos empurrar a expansão da OTAN goela abaixo da Rússia e que eles não podem fazer nada a respeito, porque são muito fracos. Achávamos que poderíamos fazer depois de 2008 o que fizemos em 1999 e em 2004. Mas é claro, isso não se prova verdade. Esta é uma situação muito diferente, e você tem uma grande crise que irrompe em 2014. É quando os russos tomam a Crimeia, como você bem sabe, e a guerra civil no Donbass começa. Estamos em 2014. Quero enfatizar que entre 2008 e 2014, mesmo tendo redobrado os esforços e expandido a OTAN para incluir a Ucrânia, não fazíamos isso com a ideia de que precisávamos conter a Rússia. Isso não fazia parte do programa. Pode ser que algumas poucas pessoas nos bastidores do establishment pensassem nesses termos, mas não era assim que os formuladores de políticas falavam, pelo que podemos perceber pelas evidências disponíveis. Depois de 2014, após 22 de fevereiro de 2014, quando a grande crise estoura na Ucrânia, fazemos uma reviravolta de 180 graus e de repente passamos a retratar os russos, e o Putin em particular, como uma ameaça realmente séria à Europa que precisa ser contida. Então é importante entender que foi em 2014 que a contenção da Rússia passou a ser ligada à expansão da OTAN. Isso não era o caso antes de 2014. Quero fazer mais um ponto sobre isso. Muitos dos documentos de planejamento dos anos 1990 agora estão disponíveis ao público. E está muito claro nesses documentos que os americanos entendiam, o establishment de formulação de políticas entendia, que trazer a Ucrânia para a OTAN era um caso muito especial, e que você realmente estaria pedindo problemas se trouxesse a Ucrânia para a OTAN. Os formuladores de políticas americanos entendiam que a Ucrânia provavelmente era um passo longe demais. E claro, em abril de 2008, na cúpula da OTAN em Bucareste, quando dissemos que iríamos trazer a Ucrânia para a OTAN, ficou perfeitamente claro que todos os nossos temores eram justificados. Mas novamente, só para me repetir, porque isso é muito importante, em vez de recuar e tentar acomodar os russos, acreditamos que poderíamos empurrar a expansão da OTAN para a Ucrânia goela abaixo deles. E descobrimos em 24 de fevereiro de 2022 que estávamos errados. Não podemos forçar isso a eles. Eles não vão aceitar. E aqui estamos hoje, no meio de uma guerra que já dura mais de 3 anos por causa da nossa relutância ou incapacidade de aceitar o fato de que essa expansão da OTAN é de fato uma ameaça existencial para a Rússia. Essa incapacidade de perceber que os russos veem isso como uma ameaça existencial parece estar, de certa forma, no cerne desse conflito. Porque quando você ouve certos políticos, figuras da mídia, ou até conversa com eles, fica com a impressão de que muitos realmente acreditam que a Rússia não deveria ter nenhuma preocupação com a expansão da OTAN em suas fronteiras, com sistemas de armas, etc. Mas, novamente, é por isso que seus artigos e livros se destacaram, especialmente em 2014. Você publicou um artigo na Foreign Affairs com o título "Por que a crise na Ucrânia é culpa do Ocidente?". Novamente, isso é como agitar uma bandeira vermelha diante de grande parte do establishment político. Mas foi muito difícil para muitas pessoas reconhecerem que as preocupações de segurança da Rússia eram legítimas. E, novamente, em 2015, você fez esse discurso, que deve ter sido visto milhões de vezes, no qual argumentou que os Estados Unidos estavam levando a Ucrânia por um caminho perigoso, sugerindo que parte disso era bem intencionada, mas que isso destruiria a Ucrânia. Por que ou como você enxergou isso? Porque agora, 10 anos depois, é claro que o que você disse que aconteceria realmente aconteceu. E você escreveu que o resultado final seria a destruição da Ucrânia. Isso aconteceu unicamente porque a Rússia teve que defender lutar por sua sobrevivência. Ou como você vê essa questão?
Ótima pergunta. E acho que a maneira de conceituar isso é enfatizar a distinção entre liberalismo e realismo. Como eu disse antes, Glenn, quando a Guerra Fria termina e nós, os Estados Unidos, nos tornamos o unipolo, somos a única grande potência do planeta. Portanto, não precisamos nos preocupar com a lógica realista. Não precisamos nos preocupar com o equilíbrio de poder. Os Estados Unidos estão livres para agir de acordo com os ditames do liberalismo. E é isso que fazemos. E muitas pessoas argumentam, inclusive o presidente Clinton, que o realismo não é mais relevante para entender a política internacional. Então, quando começamos a expandir para o leste, em direção à Ucrânia, acreditamos que a realpolitik está morta e que somos uma hegemonia liberal benigna. Não consigo dizer quantas vezes ouvi pessoas importantes do establishment de política externa afirmarem que a Rússia não tinha nada a temer com a expansão da OTAN porque éramos um hegemon liberal e benigno. Mike McFaul me disse que falou isso para Putin em diversas ocasiões. E acredito que Mike McFaul realmente acreditava nisso. O problema é que, do ponto de vista russo, o mundo era visto por lentes realistas. Para os russos, os Estados Unidos eram um gigante. Esses Justínio, eles levaram essa mulher antes de Portugal. Do ponto de vista russo, tudo isso era visto através de lentes realistas. Do ponto de vista americano, o realismo estava morto e a situação era analisada sob uma perspectiva liberal. Então havia esse verdadeiro choque de, vamos chamar de ideologias, por falta de termo melhor. Havia esse verdadeiro choque de ideologias ou visões de mundo que estava destinado a causar grandes problemas, porque os americanos simplesmente não conseguiam se colocar no lugar dos russos. Sempre achei isso impressionante. Eu costumava dizer, vocês não conseguem entender do ponto de vista russo, a expansão da OTAN para a Ucrânia parece ameaçadora? O realismo senhor ensina que é exatamente isso. É por isso, claro, que George Kennan se opôs à expansão da OTAN nos anos 1990. E muitos outros, como Bill Perry, que foi secretário de Defesa, se opuseram à expansão da OTAN. Eles estavam pensando a partir de uma perspectiva realista. Basicamente diziam que, se você fosse russo e visse a OTAN avançando até a sua porta, isso causaria enormes problemas. Mas a grande maioria das pessoas no establishment de política externa simplesmente não pensava sobre como as relações internacionais funcionam nesses termos realistas. Eles viam a questão mais sob uma ótica liberal. É por isso que não estávamos realmente interessados em conter a Rússia até 2014. E é por isso que os formuladores de políticas americanos podiam argumentar que os russos não tinham nada a temer. Os Estados Unidos são um hegemon benigno. Para um realista como eu, é uma loucura as pessoas falarem assim. O mundo simplesmente não funciona dessa maneira. Mas se você é um liberal convicto e acredita que o liberalismo é a ideologia dominante na política internacional, agora que a Guerra Fria acabou, você não pensa nesses termos. Você acha que um país como os Estados Unidos e a OTAN são atores benignos no cenário mundial. Então houve esse completo desencontro de visões de mundo. E ambos os lados, como resultado, acabaram em uma grande crise em 2014 e depois em uma grande guerra em 2022. Este é frequentemente o lado sombrio das teorias liberais. Se você parte do pressuposto de que são as características internas dos estados que determinam seu comportamento, você acaba assumindo que alguns atores são inerentemente bons e outros são inerentemente agressivos. Porque quando você levanta, como também fez em seus artigos, a questão, bem, vamos nos colocar no lugar dos russos. Se os russos ou os chineses estivessem estabelecendo bases militares e instalando seus mísseis no México, os Estados Unidos não reagiriam da mesma forma? Normalmente, a resposta que se recebe é, bem, não podemos ser comparados porque, novamente, como você sugere, somos benignos.
Então, basicamente, trata-se de armas boas versus armas ruins. Isso torna muito difícil se colocar no lugar do oponente, eu acho. Na disputa entre liberalismo e realismo, os europeus me parecem também muito construtivistas. Eles temem que a linguagem que você usa construa socialmente um mundo. Fica subentendido que uma análise meramente realista é, de certa forma, imoral. Se você diz que os russos deveriam se preocupar com a OTAN e suas fronteiras, você está, na prática, normalizando o pensamento da Guerra Fria. Então, a melhor coisa a fazer é nisso. Portanto, você não deve se colocar no lugar do oponente, porque isso pode legitimar essa ideia de realpolitik, de que isso é algo que ainda não superamos. Mas isso me leva a outro argumento que ouvimos frequentemente sobre a Ucrânia, que é o de que a Ucrânia tem o direito de se juntar a qualquer aliança militar que desejar e deve poder escolher seus próprios arranjos de segurança, o que soa extremamente moral, porque sugere soberania. Se você não aceita isso, sugere que a Rússia deveria ter voz sobre a Ucrânia. No entanto, se você traduzir isso para a política real, isso levou à destruição da Ucrânia. Então, como você redefiniria, eu acho, a moralidade a partir de uma perspectiva realista? Bem, eu concordo com tudo que você disse. Sabe, quando você fala sobre a Ucrânia ter o direito de escolher sua própria política externa e, portanto, de se juntar a qualquer aliança que considerar adequada, é um argumento muito atraente do ponto de vista liberal, porque, como você bem sabe, os liberais dão grande importância aos direitos, certo? Então, se você diz que alguém tem o direito, como um Estado soberano, ou que um país tem o direito, como Estado soberano, de entrar na OTAN, há uma certa atratividade intuitiva nesse argumento. Eu entendo perfeitamente. Mas, novamente, no mundo real, o realismo basicamente molda como as pessoas pensam sobre política internacional. E do ponto de vista russo, o que eles querem saber em relação à entrada da Ucrânia na OTAN é como isso afeta a segurança deles. Os russos estão interessados na própria segurança. Os ucranianos estão interessados em sua segurança. Os americanos estão interessados em sua segurança. É assim que o mundo funciona. Faz todo sentido. Todo Estado deveria querer maximizar sua segurança. Bem, do ponto de vista russo, eles podem achar que a Ucrânia tem certos direitos, mas do ponto de vista russo, o mais importante é a segurança deles. E o fato de a Ucrânia exercer seu suposto direito de entrar na OTAN ameaça a segurança deles. E, aliás, eles acham que isso ameaça sua segurança de forma existencial. Não podemos subestimar isso. Muitas pessoas no Ocidente dirão, a Ucrânia entrar na OTAN não é uma ameaça existencial para a Rússia. Bem, eles podem não achar que seja, mas os russos acham que é. E o que importa é o que os russos pensam. Eles consideram isso uma ameaça existencial. Então acredito que se você é a Ucrânia, precisa levar em conta o pensamento russo sobre a questão da Ucrânia ingressar na OTAN. E se não fizer isso, vai acabar se metendo em sérios problemas. Acho que muitos ucranianos inicialmente entenderam isso, mas com o passar do tempo, o número de ucranianos que compreendiam essa lógica pareceu diminuir. O que aconteceu foi que o Ocidente e o establishment da política externa ucraniana chegaram à conclusão de que a Ucrânia tinha esse direito e podia simplesmente fazer o que quisesse. E a OTAN, aliás, quero enfatizar, tem uma política de portas abertas. Ela pode convidar qualquer país que quiser para a aliança. E os russos não têm poder de veto sobre isso. Esse era o pensamento deles. Bem, os russos simplesmente se recusaram a aceitar essa lógica. E o resultado final é que a Ucrânia está em processo de destruição. Isso é uma tragédia. É difícil acreditar o quão terrível isso é para a Ucrânia. E tudo isso é resultado do fato de que nós, no Ocidente, acreditávamos que a Ucrânia tinha o direito de entrar na OTAN e que a OTAN tinha o direito de convidar a Ucrânia para a aliança. E se os russos não gostassem, era problema deles. Eles teriam que aceitar.
E agimos com base nessa lógica fundamental. E o resultado final é que desempenhamos um papel central, talvez o papel central, na destruição da Ucrânia. Bem, se a OTAN tivesse negociado algum tipo de sistema de segurança na Europa com os russos, baseado em mitigar a competição por segurança, é claro que isso poderia ter tirado a Ucrânia da linha de frente. Mas parece que, quando a OTAN disse, bem, temos uma política de portas abertas, a Ucrânia foi convidada, não foi mais possível para a Rússia discutir com a OTAN, porque uma decisão já havia sido tomada. Em vez disso, a pressão, então, teve que ser colocada sobre a Ucrânia para não aceitar essas ofertas. E é por isso, imagino, que acabamos com uma guerra. Mas agora que já se passaram mais de 3 anos desde a invasão russa, mais de uma década desde 2014, como acabar com a guerra na Ucrânia, sob uma perspectiva realista? Porque não ouço nenhum pensamento construtivo vindo das capitais europeias, especialmente. O principal argumento ainda é que, bem, a Ucrânia tem muito a temer da Rússia agora, com o que eu não discordo, eles certamente têm. Então a OTAN ainda precisa estar na mesa, e a Rússia vai ter que aceitar isso. Sabe, é só não se curvar aos russos e continuar insistindo que essa é a coisa moral a se fazer. Então acho que sob a perspectiva realista, como acabar com a guerra na Ucrânia? Bem, do ponto de vista americano, minha principal preocupação é o crescimento da China. Meu principal interesse é conter a China. Não estou interessado em lutar uma guerra contra a China, mas quero garantir que a China não domine a Ásia da maneira que gostaria. E do meu ponto de vista realista, o que quero é acabar com a guerra na Ucrânia o mais rápido possível, para que os Estados Unidos possam se voltar totalmente para a Ásia e para que os Estados Unidos possam ter melhores relações com os russos. Neste momento, é difícil imaginar que teremos boas relações com os russos, mas espero que possamos ter relações melhores. Então, se eu estivesse nos Estados Unidos, faria de tudo para encerrar a guerra por meio de um acordo negociado. E isso significa aceitar as principais exigências da Rússia. E, na minha opinião, são 3. A primeira é que a Ucrânia precisa ser neutra. Isso significa que ela não pode fazer parte da OTAN e não pode haver garantias de segurança ocidentais, especialmente americanas. Tem que ser uma Ucrânia verdadeiramente neutra. Em segundo lugar, a Ucrânia precisa se desarmar em certa medida, pelo menos até o ponto em que não tenha uma capacidade ofensiva significativa que possa ameaçar a Rússia. E em terceiro lugar, a Ucrânia precisa aceitar o fato de que perdeu a Crimeia e aqueles 4 oblasts na parte leste do país que os russos já anexaram. Então essas são as 3 principais exigências. E se eu fosse Donald Trump, eu aceitaria essas exigências. Eu faria de tudo para negociar um acordo, aceitando essas 3 principais exigências. E, aliás, acho que esse acordo seria do interesse da Ucrânia. Acho que a Ucrânia tem um interesse profundo em acabar com essa guerra o mais rápido possível. E a única maneira de acabar com ela rapidamente, por meio de um acordo, é aceitando as principais exigências da Rússia. Portanto, acredito que isso é do interesse da Ucrânia, assim como é do interesse dos Estados Unidos. E, novamente, como eu disse, nós significando os americanos, poderíamos então direcionar nossa atenção para a Ásia, onde poderíamos focar em conter a China. Agora, o problema que enfrentamos aqui é, antes de tudo, que os ucranianos não vão aceitar esse acordo. Não há chance de eles abrirem mão desse território. E acho extremamente improvável que estejam dispostos a seguir adiante sem algum tipo de garantia de segurança. E desarmar, também não vejo eles fazendo isso. Então acho difícil imaginar os ucranianos aceitando essas exigências, as exigências de Putin. Além disso, acho difícil imaginar os europeus aceitando essas exigências, porque acredito que os europeus têm interesse em ver a guerra continuar. E o motivo é que eles querem manter os americanos na Europa.
Na verdade, acredito que o maior medo dos líderes europeus não são os russos. Eles não se preocupam tanto com uma ameaça russa. Eles exageram a ameaça, mas é principalmente retórica. O maior medo deles é que os Estados Unidos deixem a Europa. E se os Estados Unidos continuarem comprometidos com uma guerra contínua na Ucrânia, mesmo que em um nível reduzido, os americanos permanecem na Europa. Então, não acho que você vai conseguir que os europeus aceitem esse acordo também. Portanto, mesmo que os americanos queiram fechar um acordo, não acho que os europeus ou os ucranianos vão aceitar esse acordo. Esse é um acordo nos termos do Putin. Então, Glenn, acho que a triste verdade é que isso vai ser resolvido no campo de batalha. É isso que meu tipo de visão realista me diz. Você não vai conseguir um acordo negociado. E então a única questão interessante é, os Estados Unidos vão se retirar da Europa, em grande parte? Vão retirar suas tropas? E isso é uma possibilidade séria por causa da necessidade de pivotar para a Ásia. E não podemos perder de vista o fato de que também existe toda a confusão no Oriente Médio, certo? Porque os Estados Unidos estão ligados de forma inseparável a Israel. Fornecemos muitas armas para Israel que poderiam ser usadas pelos ucranianos e, mais importante ainda, poderiam ser usadas no leste asiático para lidar com os chineses. E temos todo tipo de ativos militares posicionados no Oriente Médio e assim por diante. Então, se você realmente pensar do ponto de vista de uma grande estratégia, os Estados Unidos estão envolvidos em 3 áreas do mundo. Um é o leste asiático, 2 é a Europa, a Ucrânia e 3 é o Oriente Médio. E é do nosso interesse reduzir significativamente nossa presença no Oriente Médio e na Europa e focar no leste asiático. Mas não conseguimos fazer isso. É realmente notável a situação em que nos encontramos. Estamos profundamente envolvidos no Oriente Médio. Não há indícios de que isso vá mudar. E estamos profundamente envolvidos na Ucrânia. E se você olhar o que Trump está fazendo, apesar de todo o seu discurso sobre acabar com a guerra na Ucrânia, melhorar as relações com os russos e reduzir nossa presença na Europa, ele não fez praticamente nada nessas 3 frentes. Então, sabe, estamos praticamente no mesmo lugar em que estávamos quando ele entrou na Casa Branca em 20 de janeiro deste ano. Sabe, foi isso que eu achei que era a grande esperança do Trump. A capacidade de sair do Oriente Médio e da Europa. Novamente, era isso que ele bem comunicava durante a campanha. Mas você disse, claro, como americano, mas se você fosse europeu, ou estivesse aconselhando os europeus, o que faria nessa posição em que a Europa se encontra agora? Porque, como você disse, existe esse dilema. Os europeus meio que precisam dos Estados Unidos permanecendo na Europa como um pacificador para evitar uma competição de segurança entre os europeus, mas também para elevar a relevância da Europa, eu acho. Mas quanto mais os europeus tentam puxar os americanos para a Europa, seja perpetuando a guerra na Ucrânia, ou através desses acordos comerciais horríveis, que, você sabe, qualquer coisa para manter os americanos lá. Então os europeus vão se tornar economicamente mais fracos, mais instáveis, e no geral vão se tornar cada vez menos relevantes, e os Estados Unidos vão perder ainda mais o interesse pela Europa. Então, o que você aconselharia aos europeus neste momento, já que estamos presos em um declínio econômico? E, novamente, agora estamos quase em uma guerra direta com a maior potência nuclear do mundo. Se eu fosse europeu, faria o oposto do que acho que eles estão fazendo. Eu me esforçaria ao máximo para encerrar a guerra na Ucrânia, conseguir o melhor acordo possível para a Ucrânia e, ao mesmo tempo, melhorar as relações com a Rússia, fazendo isso com o entendimento de que boas relações com a Rússia e boas relações com a China são essenciais para o crescimento econômico europeu. Eu me esforçaria muito, é claro, para não antagonizar os americanos e faria tudo o que pudesse para manter os americanos na Europa. Mas se eu fosse europeu, aceitaria o fato de que é provável que os americanos deixem a Europa em grande parte.
Acho que se pode argumentar que Trump é um pouco uma anomalia e que uma vez que Trump se vá, podemos voltar ao normal. Eu não apostaria muito nesse argumento, mas seria um argumento ao qual eu prestaria alguma atenção. But it would be an argument I'd pay some attention to, and I'd go to some lengths to have. E eu faria um esforço, ou um grande esforço, para manter boas relações com os americanos, caso as coisas melhorem quando Trump sair. Mas, se eu fosse europeu, não apostaria muito no apoio americano no futuro. Os Estados Unidos são basicamente um elefante desgovernado. Acho que a maioria dos líderes europeus entende isso. Nos bastidores, eles não dizem isso publicamente, embora de vez em quando isso acabe aparecendo. Mas será que os Estados Unidos ainda são realmente um aliado confiável? Se você é europeu, quer colocar todas as suas fichas nessa aposta? Acho que não. Os Estados Unidos parecem um estado irresponsável. Donald Trump não parece um líder em quem eu gostaria de confiar muito. Então, se eu fosse europeu, pensaria em melhorar as relações com os russos, encerrar a guerra na Ucrânia e reconstruir as economias. Bem, tudo isso parece senso comum, mas você acha que a ilusão liberal, que nos impede de seguir o que é essencialmente senso comum? Porque a análise realista que você apresenta agora costumava ser normal e aceitável, mas hoje em dia, como mencionei antes, é vista como profundamente imoral e até uma traição aos nossos valores liberais. Isso levaria à fragmentação do Ocidente político, que é a base da hegemonia liberal, e significaria se aproximar da Rússia, que é uma potência autoritária. É isso que está nos impedindo de agir assim. Essas ilusões liberais sobre como o mundo funciona. Eu não sei se são delírios liberais ou apenas delírios. Ponto. Quando ouço os líderes europeus falando sobre a guerra na Ucrânia, acho que, em geral, eles são delirantes. Não entendo completamente por que isso acontece, mas é difícil entender porque os líderes europeus não são mais realistas em relação ao que está acontecendo aqui. Pode ser, Glenn, que o meu ponto principal, de que os europeus se preocupam mais do que tudo com a possibilidade de os Estados Unidos deixarem a Europa. E por isso, acham importante manter a guerra na Ucrânia e manter os americanos envolvidos no conflito. Seja o que está impulsionando tudo isso. Pode-se argumentar que se isso for verdade, não é um delírio. One could argue if that's true, that's not delusional. That makes good strategic sense. The Europeans have a goal. Isso faz sentido estratégico. Os europeus têm um objetivo aqui, que é manter os americanos na Europa, e estão fazendo o que é necessário para que isso aconteça. Então você poderia defender esse argumento. Eu acho que é um argumento equivocado. Acho que os europeus estão iludidos. Mas quem sabe? Acho que uma das questões interessantes é o que vai acontecer nos próximos 10 anos. À medida que as elites que cresceram no momento unipolar forem substituídas por uma nova geração de elites que não estão consumidas por essa visão liberal do Ocidente como o mocinho, e que entendem que o Ocidente está em apuros e que mudanças significativas precisam ser feitas na forma como a Europa conduz seus negócios. Changes have to be made in the way Europe does business. I think it's going to be very interesting to watch that because we are. Acho que vai ser muito interessante observar isso, porque estamos em um momento plástico da história. É muito importante entender isso. O momento unipolar acabou e agora estamos em um mundo multipolar. Isso está se tornando cada vez mais claro para todos, lenta, mas seguramente. Não estamos apenas em um mundo multipolar. Mas se você olhar para o que está acontecendo dentro dos Estados europeus, e até mesmo nos Estados Unidos, há uma quantidade enorme de merecru necessitante los N. No entendes, no me acusado, it's o tempo recente. Than was the case in the past. Or in the recent past. And I think that given that, Europeans don't make laws. E eu acho que, considerando que os europeus não têm muitos filhos e provavelmente vão acabar importando muitas pessoas, o que acontece dentro dos vários estados europeus vai ser uma fonte de atrito, uma fonte de problemas reais. Esses estados não têm uma longa tradição de absorver imigrantes de forma tranquila.
Mesmo os Estados Unidos, que têm uma rica história de absorção de imigrantes, não tiveram um caminho fácil o tempo todo. Basta olhar para a imigração nos Estados Unidos de cerca de 1830, 1835 até 1924, quando fechamos as portas. Foi nesse período que todos os imigrantes europeus chegaram. Foi um processo bastante bagunçado. A imigração é muito difícil de administrar. O que estou dizendo é que haverá muita imigração para a Europa. Já houve bastante, mas haverá ainda mais no futuro. Como isso será administrado, vai ser uma questão muito delicada. Então, acho que dentro dos estados, estamos em um momento de grande maleabilidade. E acredito que, em termos de política internacional, também estamos em um momento assim. Só de falar sobre o pivô para a Ásia e o que isso significa, olhando para o que está acontecendo no Oriente Médio, pensando no futuro das relações entre a Rússia e a Europa, deixando a Ucrânia de fora. Como será a relação entre a Rússia de um lado e a Europa do outro? Não me parece muito boa daqui para frente. Então acho que há muita coisa indefinida. Só como uma última pergunta, para considerações finais, por que você acha que a hegemonia liberal estava sempre fadada ao fracasso? Parece que ela fracassou agora, já que a OTAN está contribuindo enormemente para a destruição da Ucrânia. Agora estamos muito cúmplices de genocídio no Oriente Médio. Bem, não há mais hegemonia. Também não parece muito liberal. É um pouco como o Sacro Império Romano. Ele acabou quando não era sagrado. Não era romano e não era um império. Mas porque estava fadada ao fracasso desde o início, na sua perspectiva. Bem, acho que a melhor maneira de responder a essa pergunta é falar sobre a relação entre o liberalismo, por um lado, e o nacionalismo e o realismo, por outro. Acho que discutir essas três ideologias e como elas se relacionam entre si revela muito sobre o que deu errado. Como eu disse quando falávamos sobre a expansão da OTAN para a Ucrânia, os russos estavam pensando como realistas e os americanos e seus aliados europeus estavam pensando como liberais. E quando você coloca o realismo contra o realismo vence todas as vezes. Além disso, quando você coloca o nacionalismo contra o nacionalismo vence todas as vezes. É muito importante entender que a hegemonia liberal sempre foi sobre interferir na política de outros países, com o principal objetivo de transformá-los em democracias liberais. Você só precisa pensar sobre isso. A hegemonia liberal era toda sobre espalhar o liberalismo pelo planeta, criando um mundo povoado apenas por democracias liberais. Você se lembra, quando a Guerra Fria termina, Francis Fukuyama escreve aquele artigo muito famoso chamado O Fim da História. E o argumento de Fukuyama basicamente diz que nós, no Ocidente, derrotamos o fascismo na primeira metade do século XX, o comunismo na segunda metade do século XX, e o futuro será todo liberalismo. Os estados vão se transformar em democracias liberais de maneira inexorável. É por isso que Fukuyama conclui ao final de seu ensaio que o futuro será entediante. Vai ser entediante, porque o mundo é povoado por democracias liberais. Bem, o que isso faz é levar os Estados Unidos a pensar que podem espalhar a democracia liberal por todo o planeta, e muitas vezes pela força das armas. Mas o problema é que o nacionalismo vai atrapalhar, porque os Estados-nação, que são a personificação do conceito de nacionalismo, resistem à interferência de outros estados em sua política e a serem ditados sobre que tipo de sistema político podem ter. Então você tem os Estados Unidos indo para o Oriente Médio com a doutrina Bush, com o propósito expresso de transformar o Oriente Médio em um mar de democracias liberais. Estamos basicamente dizendo que podemos entrar no Oriente Médio e interferir na política de estados soberanos e que podemos transformá-los em democracias liberais, porque a democracia liberal é a melhor ordem política possível para todos. E além disso,
Frank Fukuyama nos diz que isso é inevitável de qualquer forma. Bem, quando se pensa assim, não demora muito para você se deparar com o nacionalismo. E o nacionalismo é quando os países dizem: somos estados soberanos e vamos decidir que tipo de sistema político teremos. E não queremos que vocês invadam nosso país e nos digam o que fazer. Então, de uma forma muito importante, você vê que essa política externa liberal esbarrou no realismo e esbarrou no nacionalismo, porque essa política externa liberal envolve pressionar outros países de maneiras que podem violar sua segurança. E além disso, e é aí que entra o realismo, isso implica interferir na política interna de outros estados, implica desafiar a soberania de outros estados, e isso traz o nacionalismo à tona. O melhor exemplo, só para destacar rapidamente, é a China. Os Estados Unidos adotaram uma política de engajamento em relação à China. Engajamento é apenas outra forma de dizer hegemonia liberal. O que os Estados Unidos estavam tentando fazer com a China? E queríamos era transformar a China em uma democracia liberal. Fizemos grandes esforços para ajudá-la a crescer economicamente. Queríamos que ela se envolvesse com o capitalismo. Queríamos fomentar a interdependência econômica entre a China e outros países. Além disso, queríamos integrar a China em instituições internacionais como a Organização Mundial do Comércio. E a crença generalizada, Glenn, era de que a China acabaria se tornando uma democracia liberal. E uma vez que se tornasse uma democracia liberal, todos viveríamos felizes para sempre. Mas é preciso se colocar no lugar dos líderes chineses em Pequim. Em primeiro lugar, eles não querem que os Estados Unidos transformem a China em uma democracia liberal. Os chineses acreditam que eles próprios decidirão qual sistema político terão, e não querem o sistema político americano. Eles não querem democracia liberal. Então, há uma resistência da China a essa hegemonia liberal, que se baseia no nacionalismo. E além disso, existe a dimensão realista dessa questão. Os chineses, assim como os russos, não surpreendentemente temem o poder militar americano. Eles temem o unipolarismo. E à medida que a China enriquece, não surpreende que ela transforme seu poder econômico em poder militar. Agora, todos esses hegemonistas liberais no Ocidente dizem: por que os chineses estão fazendo isso? Eles não têm nada a temer dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um hegemon benigno. Bem, se você está sentado em Pequim, assim como se estivesse em Moscou ou em Bagdá, os Estados Unidos não parecem um hegemon benigno. Parecem uma ameaça séria. Novamente, você vê a lógica realista entrando em ação e vê o nacionalismo surgindo. A ideia de que somos estados soberanos e não queremos que os Estados Unidos nos digam como devemos agir. Como você sabe, quando as pessoas começaram a falar sobre os russos se envolvendo em uma eleição americana, toda essa história do Russiagate, que obviamente não era verdadeira, os americanos falaram sobre a interferência russa na eleição de 2016. Isso enfureceu os americanos. Por quê? Porque achávamos que os russos estavam violando a soberania americana. Quero deixar claro, eles não estavam, certo? Tudo isso é um mito. Mas vamos supor que o mito fosse verdadeiro. A crença era de que eles estavam violando nossa soberania. Isso é inaceitável. Isso é o nacionalismo em ação. É o nacionalismo dentro dos Estados Unidos. Bem, não surpreendentemente, outros países ao redor do mundo pensam da mesma forma. Glenn, quando a Guerra Fria terminou, adotamos essa política de hegemonia liberal, que basicamente era uma teoria liberal de como lidar com o mundo. E ela esbarrou no realismo e no nacionalismo. E no fim das contas fracassou. Acho importante o que você disse, porque não é como se a democracia liberal existisse apenas no Ocidente e o resto do mundo fosse nacionalista. Isso também está presente no Ocidente, ou seja, os Estados Unidos também têm nacionalismo. Acho que ignorar isso é parte do motivo pelo qual estamos vendo essa revolta populista agora.
Mas, novamente, essa ilusão liberal, acho que é por isso que, neste momento, Pequim está observando a OTAN em guerra com a Rússia, está vendo o ataque ao Irã, e ainda assim argumenta-se que eles não deveriam temer nada nesse mundo, que é benigno. Para eles, isso parece um pouco coisa de maluco. Mas acho que sim, isso chega ao cerne da questão. Sim. Se eu puder fazer mais um comentário, Glenn, sobre o que você disse a respeito dos americanos pensarem muito como nacionalistas, o interessante é que durante o momento unipolar, quando estávamos seguindo essa política externa liberal, havia todo tipo de evidência de que estávamos pensando muito de acordo com a lógica do nacionalismo, embora nunca admitíssemos isso. E o melhor exemplo disso é Madeleine Albright e seu famoso ou infame comentário de que os Estados Unidos são a nação indispensável, que nós somos mais altos e enxergamos mais longe. Se você pensar nisso, e lembre-se, Madeleine Albright é uma liberal de primeira ordem. Madeleine Albright is a liberal of the first order. I mean, if there's anybody who embodies liberal hegemony. Quero dizer, se existe alguém que personifica a hegemonia liberal, tem que ser a Madeleine Albright. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma nacionalista de primeira ordem. Ouça o que ela está dizendo. Nós, significando os Estados Unidos, nós somos a nação indispensável. Aí está a palavra, nação, nacionalismo. Nós somos mais altos, nós enxergamos mais longe. Esse é o chauvinismo que, invariavelmente, está no cerne de qualquer nacionalismo, certo? Praticamente todo país acredita que é o povo escolhido. Nós somos a cidade sobre a colina. Isso é nacionalismo. Então aqui você tem Madeleine Albright, essa liberal assumida, que também é uma nacionalista assumida. O que Madeleine Albright é uma nacionalista liberal. Esse é um termo que usávamos quando eu estava na pós-graduação para descrever Max Weber. Ele era um nacionalista liberal, certo? Madeleine Albright é uma nacionalista liberal, mas ela não entendia a dimensão nacionalista de sua identidade. Ela não percebia que era uma nacionalista e que outras pessoas no mundo também pensam em termos de nacionalismo, além do liberalismo. Não te for, é preciso ter muito cuidado ao começar a falar sobre interferir na política de outros países, porque o nacionalismo, mais, é uma força extremamente poderosa. Because nationalism, again, is such a powerful force. I guess there's a danger of ignoring realism. Acho que existe um perigo em ignorar o realismo, porque acredito que foi Raymond Aron, ele escreveu nos anos 1960, que disse que o idealista, acreditando ter rompido com a política de poder, exagera seus crimes. E é aí que você tem a suposição liberal, alimentada pelas realidades realistas ou nacionalistas. E sim, acho muito relevante observar os conflitos nos quais estamos envolvidos hoje. Mas a questão, Glenn, só para desenvolver o seu ponto, é que a maioria das pessoas acha que os realistas são belicistas, certo? Isso volta ao seu argumento sobre os construtivistas sociais, que veem os realistas como a principal causa de todos os nossos problemas no mundo. E que se apenas os realistas desaparecessem, viveríamos felizes para sempre. O fato é que realistas como você, realistas como eu, realistas como George Kennan e realistas como Raymond Aron têm uma noção muito saudável dos limites do poder. É por isso que não teríamos apoiado a expansão da OTAN para a Ucrânia e teríamos evitado essa grande catástrofe que estamos enfrentando agora. Porque os realistas entendem que sim, o poder importa, mas há limites para o que se pode fazer na política internacional, porque outros estados vão se contrabalançar. Os liberais, por outro lado, tendem a ir na direção oposta. É toda essa ideia de que nós, os americanos, nós, o Ocidente, somos os mocinhos. Podemos expandir aqui, ali e em todo lugar, e as pessoas vão entender que somos benignos, porque somos liberais. E os liberais não têm uma noção saudável dos limites do poder militar e acabam perseguindo uma agenda muito ambiciosa, além de tudo.
É importante lembrar que a hegemonia liberal é toda sobre transformar o planeta inteiro em um conjunto de estados que se pareçam com os Estados Unidos. Esse é o nosso objetivo. Queremos fazer com que todos se pareçam conosco. That's our goal. We want to make everybody look like us, and we're willing to do it at the end of a rifle barrel. E estamos dispostos a fazer isso na ponta do cano de um rifle. Isso vai acabar resultando em muitas guerras sem fim. Isso é muito tolo. E claro, os realistas argumentam contra isso. Então minha conclusão aqui é que haveria menos guerras se os realistas estivessem no comando do que quando os liberais estão no comando. Além disso, em relação à Ucrânia, se os realistas estivessem no comando, a Ucrânia provavelmente estaria totalmente intacta hoje, dentro de suas fronteiras pré-2014. Mas em vez disso, o país agora é um estado disfuncional e reduzido. E vai continuar sendo um estado disfuncional e reduzido porque o Ocidente e os ucranianos não agiram de acordo com a lógica realista. Did not act according to realist logic. Professor Mearsheimer, thank you so much. Professor Mearsheimer, muito obrigado. Acho que essas são percepções muito importantes, porque até hoje tenho debates com pessoas e pergunto: se pudéssemos voltar a 2014 e não buscar essa mudança de regime na Ucrânia, assim eles teriam mantido a população mais velha, a Crimeia, evitado essa guerra? Deveríamos ter feito isso? É como se dissessem, bem, foi a coisa certa a se fazer. Então acho que isso levanta a questão. Talvez teria sido muito mais pacífico se os realistas tivessem decidido a política naquela época. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e por me deixar explorar suas ideias. Thanks again for your time and letting me pick your brain. Foi um prazer, Glenn. Eu gosto muito.